Existem coisas que não dá para explicar. Muitas vezes a gente não consegue explicar o que o treinador faz. Muitas vezes a gente não consegue explicar o que os jogadores fazem em campo. Mas muitas vezes também a gente não consegue entender postura de torcedor na internet. O Sport ganhou 4 partidas seguidas. Aí perdeu uma, já ninguém presta mais. Ninguém presta mais. O Sport surpreendeu a torcida e também me surpreendeu. Eu fiz o meu pré-jogo, soltei o meu pré-jogo muito em cima da hora, né? Eu fui fazer outras coisas, eu estava muito ocupado também. Tive que sair para comprar algumas coisas de alimento. E aí ficou muito em cima, postei, mas aí tava muito poucas visualizações, porque, postou em cima, eu apaguei o pré-jogo. Essa informação da minha amiga que tá lá em Salvador cobrindo o jogo e tal, porque todos os jornalistas receberam isso também, de fato, essa notícia, né, das lesões, que no caso aqui, ó, Titi Ortiz segue em tratamento uma lesão na panturrilha, Rodrigo Atencio a gente já sabe, Titi Ortiz e o Rodrigo a gente já sabe. E aí vem Dalbert, não se recuperou a tempo para o jogo. Pablo, machucado com desconforto no joelho. O Paciência, 2 jogadores tidos ali como peças fundamentais para o time fazer gol, né? O Pablo, ele tá em tratamento de desconforto no joelho direito e o Paciência sentiu um desconforto muscular na anterior da coxa direita. Então, assim, isso desconfigurou todo o otimismo do torcedor do Sport. Logo de cara, né? O Sport vai para o jogo altamente diferente do time principal. Porque a gente vai sem centroavante para o jogo. E aí o que acontece? Desastre, né? Porque, tipo, se não tem um centroavante que tá botando a bola para dentro ali nos últimos jogos aí, Pablo e Paciência estão fazendo gols, fica difícil. Hoje ficou provado 2 situações também que a torcida tá, às vezes, foca tanto no técnico que esquece de criticar também os jogadores. Ninguém vai falar da titularidade do Gustavo Maia, que todo mundo estava pedindo. Todo mundo estava pedindo a titularidade dele e ele não fez absolutamente nada. Inclusive, foi uma avenida junto com o Hereda. O Hereda também foi uma senhora avenida no primeiro tempo. Todas as jogadas do Vitória foram pelo Hereda, nas costas dele. Alguém só vai minar o técnico e vai esquecer dos jogadores? É isso que eu não consigo ser. Então, às vezes, essas posturas a gente não entende. Não entende. Mas a gente vai analisar com imagens aqui o jogo, como foi essa derrota do Sport. Uma pitada de azar do caramba, né? A bola na trave do Barleta, né? Para muitos aí, né? Teve gente falando que o Barleta era pipoqueiro. O Barleta foi o único jogador ali na ponta que conseguiu botar a bola na trave, que conseguiu buscar jogo, querer jogo e voltou de lesão. Então, assim, o Sport hoje, ele acaba perdendo e dá uma esfriada, vamos dizer assim, em todo mundo que estava muito otimista. Rapaz, parece que foi livramento mesmo de Deus eu não ter ido para esse jogo, porque eu ia ficar muito triste de ver o time totalmente desfigurado. E o caramba, esse time era para dar aquela sequência. Outra coisa também, eu vi muita gente criticar a questão do Sérgio Oliveira, do Lobato, né, e do Lucas Lima estarem no banco. Ninguém... Assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Alguém é fisiologista do Sport? Alguém é médico do Sport aqui? Ninguém. Nem eu, e nem vocês, nem ninguém aqui é médico para saber se os caras estavam com CK alto. Vê, alguém sabia aqui que o Paciência e o Pablo estavam machucados? Ninguém sabia. Só os médicos e os fisiologistas. Então a gente também não sabe se o Lucas Lima está em condição 100%, se o CK dele está alto ou está baixo. Se os jogadores, né, o Lobato e o Sérgio Oliveira, se estão à disposição para jogar 100%, se fisicamente o time do Sport está 100%. Então a gente não tem como saber disso que acontece dentro do departamento médico, do departamento físico do Sport. Então fica muito difícil. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem lógica nenhuma. O técnico, depois de tantas porradas, depois de tantas lapadas, ele tá ganhando 4 jogos e aí mexe totalmente na estrutura do time.
Não tem lógica. E para mim, não tem isso de invencionismo. Tem a ver com a ocasião e a circunstância pela questão do que eu estou tentando falar aqui para vocês. Os jogadores, porventura, podem ter sido poupados pela questão física, porque estão perto de lesionar, e os outros se lesionaram e saíram do time titular obrigatoriamente. Vamos falar sobre esse jogo depois da vinheta com imagens e a gente fala direitinho aqui como é que foi essa derrota do Sport para o Vitória, que agora também classifica para a próxima fase. O Sport já estava e o Vitória agora classificou. Fortaleza teve uma grande oportunidade também de ganhar do Souza, acabou perdendo, e aí o Sport se safou ali, ficando na segunda colocação por enquanto. Vamos lá. Amigos, Jandefute de volta. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou também, deixa o dislike. É importante a sua participação aqui. Você tem a opinião, você dá a sua opinião sempre aqui. Eu converso, né? Vocês sabem que eu sempre converso, sempre argumento com vocês aqui nos comentários. Então agradeço de coração a todos. Isso aqui é um trabalho, tô levando a sério isso aqui e é por vocês também, tá? Quem quiser colaborar, tem um Pix colaborativo, tá? Enfim, vamos primeiro pelo começo. A escalação em tela para vocês e aí vamos tentar explicar essa escalação, né? Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Igor Cariús, Duqueiroz, Rivera, Domingues, Gustavo Maia, Carlos Alberto e Arthur Souza. Vamos falar primeiro ali, ó. Defesa. A defesa tinha um jogador novo, um elemento novo, o Lucas Cunha. Chico não jogou. Talvez por questões físicas, mas talvez por opção do treinador. E eu acredito que seja por opção do treinador. É um erro? No meu ponto porque eu acho que é um clássico, é um jogo grande, e aí você tem que entrar com o time ideal, vamos dizer assim, né, por ser um jogo grande. Sendo que quando a gente olha para a escalação do Vitória, a gente também nota que eles também fizeram a mesma coisa que o Sport, sem que por questões de querer mesmo. O Thiago Carpini, ele botou jogadores alternativos para um jogo importante também. E se a gente olhar para a escalação do Fortaleza, a mesma coisa. E se a gente olhar para a escalação do Bahia, a mesma coisa. Por que essas equipes, nessa rodada, os quatro fizeram praticamente quase a mesma coisa? O Sport tem uma exceção dos demais. Lesões. O Sport teve jogadores lesionados horas antes ou hora antes da partida sendo noticiados para o torcedor. Eu acho isso um erro. Porque assim, e como tem gente que torce pro Sport e tá lá deixando de, sei lá, de trabalhar no outro dia de manhã, trocou de plantão e tal, também saiu gente de Recife para lá. Então o Sport tinha que falar isso pro torcedor. Torcedor, a gente vai jogar com um time alternativo. Eu acho que isso faz parte. E eu não tô dizendo esconder a escalação. É falar que, tipo, ó, tem um jogador que tá machucado, tem outro que tá machucado. Talvez essa tática fosse descoberta pelo time treinador adversário. Mas hoje em dia a internet ela é muito ampla, é muito aberta. Então eu acredito que o Sport deveria ir com o time titular, entre aspas, o máximo de titulares. E aí eu acho que o Pepa errou nessa questão do botar o Lucas Cunha. Porque se você tira o Chico, você bota o Lucas Cunha para jogar. E é estranho, o Lucas Cunha só jogou acho que um jogo com o João Silva. E por infelicidade, uma espanada errada da zaga fez com que o time do Vitória chegasse ao gol com o Janderson. E aí vamos para a lateral, ali a mesma coisa, mas aí a gente precisa falar da partida do Hereda. O Hereda fez uma péssima partida no primeiro tempo. E justamente foi essa partida que condicionou o Sport a levar muito contra-ataque naquele lado ali, naquelas costas do Hereda, né? Houveram 2, 3 vezes que o Hereda não segurou o ímpeto da marcação ali no setor, e não é a primeira vez que o Hereda falha dessa forma na marcação. Se fosse o Matheus Alexandre, hein? Se fosse o Di Plácido, será que a turma não estaria lapiando esses dois jogadores na lateral direita? Mas como é o Hereda, ele é muito querido por parte da torcida do Sport, talvez a torcida não tenha coragem para meter a cara na câmera e falar de algumas situações dessas. Aí, Duqueiroz estreando, e aí eu fico ressabiado por questão da estreia. Por quê?
O Sérgio Oliveira, ele tá muito entrosado com o Rivera. Ele tá muito entrosado com o Rivera. Então, a partida do meio-campo do Sport, que é um meio-campo muito forte, está descompleta por conta do elemento Sérgio Oliveira está no banco. Isso choca muito com o setor de criação do Sport. Ele é um jogador que está altamente encaixado com o Lucas Lima e com o Rivera. Então fica difícil você analisar de que o Rivera vai fazer uma boa partida do lado do Duqueiroz. Sendo que aí eu estou dando o meu ponto de vista como um torcedor e como um cara que está analisando ali a escalação. Eu não sou fisiologista, eu não sou médico do esporte para saber se o CK dos caras tão alto, para saber se estão desgastados ou se tem um planejamento por trás do próprio diretor, da presidência, de vamos poupar porque tem o jogo da final e etc, etc, etc. Eu vi muita gente falando assim, mas pô, é uma vergonha o Sport poupar o jogo para um grande e poderoso Retrô. Meu amigo, o Fortaleza que está jogando Libertadores poupou para o jogo da semifinal contra o Ferroviário. O Fortaleza, ele poupou para ganhar do Ferroviário. Então, assim, acontece, isso é planejamento. E quem faz planejamento é o clube, não é o torcedor. Mas, enfim. E aí a partida dele foi muito física do Rivera, mas não teve a intensidade, porque o Sérgio Oliveira não estava. E aí eu já explico novamente. O Sérgio Oliveira eu não sei, porque não foi pro jogo, mas eu acho que o Pepa tinha que explicar sobre isso, e o departamento médico também, o físico também. Duqueiroz. Uma estreia altamente forçado, né? Não dava para poder fazer algum tipo de análise em cima da primeira grande impressão dele. Ele foi pro tudo ou nada. Fabrício Domingues, esse merece um pouco de críticas. Fabrício Domingues, ele teve oportunidade de trabalhar, de tocar a bola lá na frente, teve oportunidade de fazer gol e não conseguiu traduzir isso para nada. Então, assim, outro jogador que a galera pedia de titular muitas vezes, porque estava fazendo um gol ali, outro aqui, e ele na titularidade hoje, mais uma vez, não mostrou para que veio na temporada, nessa temporada. O Fabrício Domingues é um bom jogador uruguaio, mas na partida de hoje ele deixou a desejar. E aí eu acho que a falha no meio campo do Pepa é justamente não ter, já vou fazer o react, tá? Já vou fazer o react, calma aí. Não tem um meio de criação. Poderia ser o Johan ou poderia ser o próprio Lucas Lima. O lado de olhar para a questão de que poderia ser uma questão de desgaste físico do Lucas Lima, até porque ele já passou muito tempo lesionado esse ano já. E aí a gente tem que entender a intensidade, né? O cara pode estar aí perto de se romper aí numa partida dessa. Aí ele foi segurado para jogar o segundo tempo, juntamente com o Sérgio Oliveira e juntamente com o Lobato. Não é coincidência. Eu não acredito que seja assim, do nada a Pepa fez, eu vou botar o Duqueiroz, o Arthur Souza e o jogador ali na defesa, do nada, porque eu pensei do nada. Não, gente, tudo tem um planejamento, tudo tem uma situação por trás que muitas vezes o torcedor e eu não sabe, velho. Então, assim, é muito estranho achar que depois de 4 jogos, depois ele tá fazendo tudo certinho, os 4 jogos ele não quer, vou fazer tudo errado. E eu acho que isso passa pela questão de lesões. Gustavo Maia. Alguém vai falar do Gustavo Maia que ele não fez a partida dos sonhos que todo mundo acha que ele vai fazer? Alguém vai falar isso? Não, não vai, né? É complicado. O Gustavo Maia de titular, gente, não dá, velho. Infelizmente. O Romarinho jogou melhor do que o Gustavo Maia. O Romarinho. Se for para botar alguém no lugar do Carlos Alberto, tem duas peças que nitidamente são melhores do que o Carlos Alberto pela questão de quebrar linhas de 1 para 1. São 2. Romarinho e o Barleta. Esses 2 jogadores, para mim, são mais titulares do que o Gustavo Maia. Mas pouca gente tem coragem também para falar isso. Por quê? Porque olha o lado dele de driblador e coisa e tal, mas quando ele foi titular, ele não rendeu o esperado. Não é a primeira partida de titular do Gustavo Maia no ano e ninguém vai falar absolutamente nada. Foi mal. Carlos Alberto, tá mal e não tem nem o que falar. Era para ser banco. O Carlos Alberto, nitidamente, era para ser banco. Tá? E o Arthur Souza é uma estreia. Então, assim, estrear logo no jogo contra o Vitória, no Barradão, é complicado. Mas, questão de necessidade. Os 2 centroavantes não estavam no jogo.
Então fica complicado a gente julgar o treinador quando os dois centroavantes não estão no jogo. E aí o próximo centroavante é o cara que não estreou, vai estrear. Então fica complicado demais. Bom, vamos mostrar aí os lances do jogo, mas antes de fazer o react, recado dos patrocinadores do canal Janderfoot aqui, que é a Chácara Vale das Pedras e a Montenegro Cargas. Então, link na descrição dos dois, mas rapidinho, eu juro a vocês, depois de segundos, a gente volta. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, Janderfoot de volta. Deixa o like para ajudar aqui o canal, tá? Estamos tentando crescer, estamos tentando chegar aí na marca dos 6.200 inscritos, então conto com vocês sempre, porque aqui eu tô sempre atrás da opinião de vocês, por isso que eu tô postando tantos vídeos, tá? Vamos ver aqui, vamos mostrar lance a lance, né, como foi, agora já que a gente destrinchou o time titular e do porquê, talvez ou não talvez, vamos agora mostrar aqui com imagens a análise do jogo. Vamos em tela cheia para vocês, para ficar melhor, tá? Aí você vê o meio-campo do Sport muito aberto aqui. Você vê que Duqueiroz é um cara aqui de marcação, mas ele está cercado por 4 jogadores no ataque para a saída de bola. Ou seja, a marcação do Vitória foi uma marcação um pouco mais ousada, um pouco mais alta, visando também que o time do Sport não estava com força máxima. Então o Sport foi muito atirado. Aliás, o Vitória foi muito atirado e o Sport pecou nessa questão. Não tinha criação, não tinha a bola por baixo aqui no meio campo. E eu acho que isso foi o pecado que o Pepa cometeu, né? Mas não é por isso que o Pepa cometeu uma falha de escalação. Depois de 4 jogos, de 4 vitórias, eu não vou chegar aqui e detonar o cara, não. Eu vou falar, criticar pontualmente, mas eu não sou esse cara covarde de fazer isso, esse tipo de trabalho, não. Então vamos lá. As oportunidades apareceram. Ligação direta do Sport, já que não tem meio campo de marcação e de criação. Aliás, não tem meio campo de criação, a bola chega para Fabrício Domingues e ele faz isso. Não sei onde é que ele tá com a cabeça, porque se você voltar aqui, se você voltar aqui, quando ele domina, já era para ele ter batido, gente. Aí já era para ele ter batido. Ele perde o time da bola. O goleiro, né, do Vitória não era o Lucas Arcanjo. O goleiro do Vitória faz a defesa. E aí depois o Hiller espana a bola para frente, né? E aí, é como eu falei a vocês, Avenida Hereda. É porque não passou alguns lances anteriores a esse. Mas o Vitória chegou 2 vezes por esse setor. Esse lance aí, né? Foi um lance de puro erro também do time do Sport. Voltou para a direita. O volante não marcou, né? E aí a bola foi na mão do goleiro Kaique França, né? Um chute fraco. E aí o lance do gol. O Sport faz uma falta besta com o Carlos Alberto ali, né? E no lance do gol, uma falha, eu acho, dos zagueiros ali de não chutar, não saber chutar a bola, para frente. Meu irmão, era só virar o corpo e chutar a bola para frente. Não tinha o que fazer, era só virar o corpo e dar um chute para frente. E os zagueiros falharam nessa missão.
Repare que tem 3 jogadores aqui do Sport. 3. Marcando ninguém, velho. Ninguém. Esse aqui ainda até tá marcando. Mas esses 2 e esse aqui não tá marcando, velho. E a bola foi justamente pra lá. Ali, ó. Aí, ó. Era só chutar a bola pra frente. Era só chutar a bola pra frente. Vejam de novo. E aí houve a falha no chute. E o gol do Janderson. E foi o único gol da partida, fazendo 1-0. A gente vai ver os lances aqui depois do gol e tal. E esse gol foi no primeiro tempo, né? Então, assim, não teve tempo de pensar muito. E é só pensar, ó, vamos pro segundo tempo e vamos ter uma mudança drástica. Sem que não teve mudança drástica. O time do Vitória soube jogar na falha do Sport e o Sport não conseguiu explorar. E eu acho que o Pepa demorou para mexer no meio campo. Ele deixou muito tempo também o Gustavo Maia. Ele deixou muito tempo os jogadores que não estavam bem. E aí, quando ele vai entrar, o time melhorou. Era para entrar mais cedo, vamos dizer, mais cedo um pouco. Mas é como eu digo, eu sempre me pauto na questão de que eu não sou fisiologista, não estou por dentro para saber ali o que está acontecendo. Porque eu estou pegando esse argumento porque não tem lógica dele ter feito 4 jogos em que repetiu certinho ali e tal, botou a escalação e tal, e de repente, por conta de lesões de jogadores importantes no elenco, ele ter que fazer algumas mudanças e talvez ele tenha se perdido até na questão de pensar o jogo. E ele realmente, não é que perdeu até, ele se perdeu de fato nesse jogo. Mas é aquilo, ninguém é perfeito. E aí, no fim do jogo, no fim do primeiro tempo, né, teve esse chute do Cariús, que depois foi para escanteio, e o Sport depois vem para o segundo tempo. Teve essa jogada aí, uma boa jogada na linha de fundo, mas aí o poder de decisão foi errado, né? Tinha 2 jogadores, tinha até um marcado aqui, mas tinha 2 jogadores livres, né? E aí o jogador ali não conseguiu, acho que foi o Duqueiroz, não conseguiu dar o passe certo. Fez o que impediu, né? A lá handebol, impediu o chute do jogador do Vitória. Aí mais vezes o Vitória chegou. E isso não era para acontecer 100%, né? O Sport tinha que ter uma postura de um pouco mais, de se atirar um pouco mais com as mudanças. E essas mudanças não vieram, sem sombra de dúvidas, isso foi um pecado, como eu já venho falando no vídeo. A bola passa por todo mundo e aí pererecou ali. A Barleta foi muito boa, muito providencial, né, nesse time. Deveria ter entrado um pouco mais cedo, mas é aquilo, o cara tava vindo de lesão. Será que ele poderia entrar para jogar 40, 50 minutos? Eu acho que não. E aí, ó, outra vez Hereda. Eu vi gente ainda tentando defender o Hereda, dizer que no segundo tempo ele foi muito bem. Olha, teve várias vezes esse tipo de desenvoltura no jogo, saindo para o drible, pro passe. Ele já teve muitas bolas, né? Bolas longas no jogo ali, né? De um lado a outro, tentando buscar algum espaço ali para o ponto futuro. E ele conseguiu várias vezes encaixar passes, né? E você vê que ele tá muito bem ali com o Barleta. Entraram juntos, inclusive. E aí o Barleta, na jogada característica dele, dá uma cortada para a esquerda e dá aquela chapada bem bonita. Porém, a bola caprichosamente bate na trave e a bola não entra. Se fosse pro Vitória era gol, mas como é pro Sport, a bola vai na trave e não entra. E aí, ficou por isso mesmo, né? E é isso. O Sport, agora, ele fica na segunda colocação, né? O time do Sport, ele tinha condições de se manter ali líder do campeonato, mas, infelizmente, mostrando aqui a tabela para vocês, infelizmente o Sport perde a oportunidade, assim como o Fortaleza também, perde a oportunidade de encostar mais. Agora, o Sport tem a última rodada, né? O Sport joga contra o Altos, né, na última rodada. E aí o Sport pode retomar a primeira colocação. Joga contra o Altos. O jogo do Sport contra o Altos é em casa. O Sport joga em casa no dia 26 contra o Altos. O Sport está em segundo lugar. Por isso que eu falo, se fosse a última rodada, eu acho que eu ficaria muito pé da vida com o Sport. Muito mais do que eu tô. Mas como é a penúltima rodada, eu acho que a sangria ainda pode ser estancada. O Sport pode retomar a primeira colocação. E aí
tudo voltar como estava na tabela do campeonato, apesar do futebol enfraquecido pelas questões das peças mexidas no jogo de hoje, mas o Sport ainda tem chance de terminar a classificação ali em primeiro com 15 pontos. Agora vai ser preciso Vitória, né, que joga o seu jogo, joga contra o Motoclube fora de casa. O Vitória vai pegar o Motoclube fora de casa. Então, assim, Motoclube talvez dê algum trabalho para o Vitória jogando fora de seus domínios, o Vitória. É isso, gente. Essa é a minha opinião, trazendo aqui os números do jogo, a forma de analisar o jogo, mas, claro, eu não sou dono da verdade. Aqui é só um estudo, uma opinião e só passa meramente de uma coisa individual. Mas deixa aí tua opinião, o que vocês acharam, né, mediante as informações do que você acha dessa partida do Sport. Lógico, partida que foi muito ruim para as pretensões, não só do técnico, não só dos jogadores, mas muito mais dos torcedores. Abraço.